Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, De Olho no Esporte. Apresentação Celso Romanquivi. Um oferecimento do Grupo Pra Frente Brasil. Atendendo bem para atender sempre. Olá, você que acompanha as redes sociais do Jornal Preto no Branco, nós estamos chegando com mais uma edição do podcast De Olho no Esporte. Você sabe que a gente sempre fala aqui em nome do Grupo Pra Frente Brasil, rede de postos e transportadora, atendendo bem para atender sempre. Hoje nós temos uma convidada para lá de especial e para lá de campeã. Eu até tentei fazer uma lista aqui dos títulos que a Bia Castanharo conquistou ao longo de sua carreira, mas confesso que fiquei meio pelo caminho, Bia. Vamos lá, vamos tentar. Tudo bem com você primeiro? Tudo bem, obrigado pelo convite, obrigado a todos aí por essa Bia, eu tentei aqui, vamos lá, vamos ver se você consegue me corrigir. Tá. Copa Mundo do Futsal, Copa América pela Seleção Brasileira, 3 vezes, é isso. Liga Feminina de Futsal, sim, com o STAI. Na verdade, eu não tive com o STAI, eu tive com Londrina na época, tá. Que era uma liga. Legal. O STAI, quando ganhou a liga, eu tinha saído. Você foi para a Itália, onde foi campeã também. Isso, também. Isso. Então, conta um pouquinho para a gente dessa história no futsal aí, como que você optou pelo futsal, né, desde pequenininha lá, e como que chegou, né, ao auge, ao topo de sua carreira? Na verdade, eu comecei na escola, né? Já comecei no gol. Sim, eu sempre digo que foi uma meio que paixão à primeira vista. Por sorte, minha família meio que me apoiou. Tive, assim, um pouco da minha mãe achando que eu estava brincando, que era brincadeira. A minha irmã levou um pouquinho mais a sério e eu ficava em cima deles para poder me levar para algum lugar para eu treinar e tal. E nisso eu fui tomando gosto, assim, cada vez mais que eu ia, eu joguei um pouco com os meninos, depois fui... Isso foi onde? Tudo em Londrina. Ah, Londrina. Tudo Você é natural de Londrina? Sim, tudo em Londrina. Na verdade, eu nasci em Osasco, em São Paulo, mas vim cedo para o Paraná. Então foi em Londrina que você começou? Londrina foi onde eu comecei. E depois, ali... Na hora que eu já estava, acho que eu tinha uns 11, 12 anos, eu comecei a treinar com meninas adultas, porque na época não se via ou a gente não sabia sobre futsal futsal feminino, principalmente de categoria. Mas foi quando eu joguei uns Jogos da Juventude, que o Londrina me viu, que hoje ali tem a Wanda, né, e tal, a Jane. E eles me viram e me convidaram para jogar com eles. Ali foi quando eu comecei realmente na categoria, sub-15, sub-17, Fez toda 20, a base, fiz toda no a base Londrina. no Londrina. Foi praticamente, acho que uns 7 anos ali no Londrina, 7 para 8, assim. E, geralmente, você falou que você optou por ser goleira, geralmente, nas peladas, nas brincadeiras. Goleiro é o primeiro escolhido porque o pessoal quer garantir que tenha um goleiro, né? Depois escolhe os outros. Sim. Mas geralmente não tem goleiro. E todo mundo prefere começar na linha e depois, né? Sim. Passa vai pro gol. Você não teve isso. Você foi direto, era aquilo que você queria mesmo. O duro que realmente, assim, eu vejo várias outras goleiras ou goleiros dizendo, comecei na linha, depois fui pro gol. Não, eu iniciei diretamente no gol e não quis saber da linha. Eu fui ao contrário, eu corri pela contramão, vamos colocar assim. Mas é uma coisa que eu não me arrependo, assim, sabe? Às vezes eu olho e falo, devia ter tentado ou isso, mas eu acho que era para ser aquilo mesmo. Legal, você daí começou a jogar profissionalmente pelo Londrina, passou por outras equipes do Paraná antes de vir a Cascavel ou não? Passei, já joguei no Cianorte. Cianorte eu fiz quase 5 anos. Cianorte era uma grande equipe paranaense e a gente torce para que, eu novamente, fui tricampeã paranaense ali com eles. Então nós tivemos ali anos bons, muito bons de times, inclusive, né, meninas que saíram daqui também, que já jogavam no estágio, já jogaram lá. Então, assim, era uma equipe muito forte e a gente espera que volte ainda. Você chegou em Cascavel a convite do Márcio quando? Em 2021. 2021. Como que foi essa chegada, essa vinda para Cascavel? Eu estava na Itália, né, eu ia para o meu 4º ano lá na Itália. E os anos que eu passei na Itália, óbvio, foi de muita aprendizagem, mas eu queria ganhar títulos, né? Só que a maioria dos times que eu ia eram times que estavam ainda se estruturando, queria brigar para não cair lá, porque tem as divisões, né? A divisão de acesso e a divisão de elite.
E, então, assim, só que assim, a gente ainda conseguia ir para uma quarta de finais da Liga Italiana, a gente chegava um pouco nas cabeças, mas não era um time para ser campeão, para disputar títulos. E aquilo foi me desgastando um pouco, sabe? 4 anos você ficou Foi quase, esse primeiro período. E aquilo me desgastou um pouco, porque eu queria ganhar título, eu queria estar, né, numa coisa mais competitiva. E casou que o Márcio Coelho, em dezembro, eu acho que foi em dezembro de 2020, ele, Bianca, eu tô com um projeto novo, gostaria de contar com você, como que você tá aí? Eu falei, meu Deus, é tudo que eu queria. Eu já pensei, falei, nossa, é tudo que eu queria sair daqui um pouquinho, eu já sabia um pouco do trabalho dele, já acompanhava ele em algumas coisas, né, ele tinha ali com a seleção, então já trabalhei com ele um pouco na seleção, já conhecia. Então eu sabia que ali seria uma grande chance para mim em termos de projeto, em termos de profissional. Você ficou um tempo aqui, voltou para a Itália. Ali ficou até 2022, né? Isso, eu fiquei até mais ou menos setembro de 22. O que aconteceu? Óbvio, deu super certo a minha vinda para cá, né? Nós ganhamos a Copa do Brasil, ganhamos o Paranaense, no outro ano Copa Mundo, Taça Brasil. Aí, no meio ali do ano, eu recebi uma proposta para voltar para a Itália. Só que ali eu recebi uma proposta para voltar para um time que seria uma das cabeças para ser campeão. E ali me balançou, porque sabe quando você sai com um sentimento frustrado de uma coisa... completamente realizada. Eu não estava assim, completamente realizada nesse sentido que eu queria um título europeu. Então, foi ali que me deu o gatilho para voltar, sabe? Eu saí daqui muito triste, porque para mim, hoje o Stein é um dos melhores clubes do Brasil e se consagrou nisso. Então, eu saí daqui um pouco triste pela trajetória que eu estava construindo aqui, porém eu tinha esse outro desejo, esse outro sonho, E deu tudo certo, graças a Deus. E além de dar certo, você foi escolhida a melhor goleira do mundo em 2022 e 2023. Como que é? Receber um título, uma responsa dessa? Assim, eu a primeira vez, eu acho que eu entrei entre as 10 foi em 2017, se eu não me engano, 16 para 17. E ali para mim já foi um baque muito grande, de eu sentir assim que realmente eu estava fazendo um trabalho que estava sendo visto e um trabalho que eu poderia tentar algo mais, né? Desse ano eu fiquei em terceira colocação, ali para mim foi outro baque, que eu falei, meu Deus, eu estou entre as 3 melhores goleiras do mundo, é uma coisa assim muito surreal para nós, né, do nosso meio. E ali, para mim, já foi uma experiência... A ficha demora um pouquinho demorou para cair, exatamente. Só que eu falei, se eu já fiquei entre os 3, que custa eu não trabalhar mais, tentar me dedicar mais para, quem sabe, um dia. Mas aquilo, assim, eu sempre foi muito natural. Teve outros anos que eu entrei entre as 10, fiquei em quinto. Aí, teve outros anos, acho que eu entrei 3 ou 4 vezes, né, dentro dessa lista. Mas assim, eu estava muito tranquila. Se acontecesse, eu ia ficar, óbvio, muito feliz. E se não acontecesse, eu queria me manter entre as 10 que estavam ali. Em 2022, eu estava aqui no Stein, então praticamente eu fiz quase toda a temporada do Stein, só não fiz as quartas de finais e as finais da Liga ali. Era quando eu entrei na lista de novo, eu falei, difícil, eu não fiz o restinho da temporada, né? Fui para a Itália, não estava mal, mas ali o campeonato italiano ele é diferente do nosso, né? Ele começa em setembro, então eu estava no início do campeonato lá e final aqui. Já estava no final. Exatamente. Indo para... Isso. E eu pensei, acho difícil. Mas para mim foi uma mega surpresa esse de 22, assim, muito. Eu até uma vez conversando com o Coelho, eu falei, nossa, Coelho, eu não esperava. Daí ele falou assim, Bianca, como que você não esperava? É diferente a sensação, né? Quando você espera, eu falei assim, mas eu não esperava, Coelho. Mas ele olhou para assim, Bianca, você foi campeã dos campeonatos aqui. Sim. Não é que você não fez, né? Não fez por onde, vamos colocar assim. E demorou minha ficha para cair. Foi uma coisa assim... que eu não mensurei o tamanho que era dessa responsabilidade. Sim, como você falou. É uma responsabilidade, exatamente. Né? Porque você acaba se tornando um exemplo para as outras goleiras. E o que mais eu fiquei feliz, óbvio, com o título, sim, mas o que eu mais fiquei feliz por ter aberto as portas para as goleiras brasileiras, porque
vários anos, eu acho que goleiras brasileiras poderiam ter ganho e não ganhou, e eles tinham muito essa coisa da Europa, muito, né? E, nossa, a de Portugal, a da Espanha. Até porque a escolha é feita por um corpo técnico, vamos colocar assim, de lá. São poucos que votam, que são aqui do Brasil. Então, eu falava, poxa, é difícil ganhar. Todos nós falávamos, é difícil goleira ganhar no Brasil, vai ser difícil. Todo mundo ficava falando, vai ser difícil. Mas, assim, acho que quando quebrou esse tabu, pra mim foi o que abriu, sabe, as cortinas. Começaram a prestar mais atenção. Exatamente. Então, para mim, foi assim, o marco maior foi ter aberto as portas para que outras goleiras brasileiras também futuramente pudessem ganhar. E de 23, ali em 23, vamos colocar assim, por eu ter ganho 22, eu já esperava o 23 pelo ano que eu fiz, né? Eu estava ali no Bitonto e nós fomos campeão da Liga Italiana, da Supercopa Italiana, da Copa Itália. Destaque na Europa. Então teve o destaque lá, que era o que a gente sempre falava. Na Europa se tem um destaque maior em relação a isso. Então eu já estava com aquela expectativa assim, eu ficava assim, meu Deus, se eu não ganhar, eu vou me frustrar, mas ao mesmo tempo, acontece, mas sabe, eu ficava sempre com esse sentimento, e quando aconteceu eu fiquei muito feliz também por ver que o trabalho eu estava conseguindo seguir o trabalho que eu tinha iniciado, né? Tinha como objetivo. Isso. E voltou daí, depois desse título na Itália e daí o título de melhor goleira, você voltou para o Stein. Sim. O que fez você voltar? Eu tive, vamos colocar assim, alguns problemas particulares de família, algumas coisas, e também eu já estava... Eu sentia o efeito inverso. Tipo assim, eu fiz o meu papel, eu vim aqui para um objetivo, eu consegui cumprir. Que queria. E aí já estava acontecendo algumas coisas fora, eu falei, bom, agora eu acho que eu vou ficar mais perto voltar a ficar mais perto da minha família. Então, assim, foi meio que um conjunto de coisas que eu falei, não, agora eu acho que está na hora de voltar. E foi... Legal. Bia, e a seleção brasileira, como que é como experiência, como atleta para você? Cara, é tudo, assim, porque eu acho que seleção é um sonho, né? Eu, quando tive a primeira oportunidade, que foi... na verdade, eu tinha tido na seleção universitária em 2010, mas seleção universitária, óbvio, estava praticamente todas as que iam para a seleção principal, porém eu falava, bom, se eu tenho essa oportunidade para uma universitária, eu futuramente posso conquistar algo... O nome sempre está lá, né? Está lá. Só é visto que é lembrado, né? Isso, exatamente. Aí em 2015, quando eu fui convocada para ir para o Mundial na Guatemala, que não era Mundial oficialmente pela FIFA, mas todo ano o pessoal estava querendo fazer para justamente a FIFA reconhecer. Né? Não foi, mas graças a Deus agora... aconteceu. Demorou um pouquinho, né? Para cair a de ficha 2015 da FIFA cá, também, né? Exatamente. Mas, graças a Deus, aconteceu. E ali, para mim, foi algo, assim, que eu... Nossa, é a realização de um sonho mesmo, assim. Eu acho que das duas experiências que eu tive, tanto da seleção a primeira vez que eu fui, tanto de ser melhor do mundo, foi duas coisas que me marcaram. Dois friozinhos na barriga. Exatamente, mas foi de maneiras diferentes. Aquela sensação de primeira vez. Isso, foi diferente, mas também foi uma coisa gostosa, legal de se sentir, sabe? Mas é igual você falou também, é responsabilidade estar na seleção, porque você está na... Sim, não, e outra, a gente não tem menção de que a gente está representando uma nação, né? E a gente sempre fala que o Brasil aqui é um celeiro, né? E não representa, na verdade, também o que eu acho, né? Aqui você não representa só como goleira, você representa como pessoa. Exatamente. Dentro de quadra, fora de quadra. Sim. É uma pessoa pública, né? Sim. O teu rosto está estampado sempre em jornais, na televisão. Sim. E ainda falando de seleção, essa Copa América, o nível da seleção brasileira é mesmo bem mais alto que as outras da nossa sul-americano? Cara, A Argentina é a única que dá um pouquinho de trabalho, ou você assim, acha que é mais, a parte deles é mais da raça mesmo? Olha, tem tido uma evolução muito significativa, tá, nas outras seleções. Eu acredito que em outros anos, quando ainda era sul-americano, né, que teve um período que foi sul-americano, depois virou Copa América,
Brasil ganhava, assim como era no masculino, ia jogar Sim. contra a Venezuela, ganhava de 15, né, 20. Não marcava mais porque tirava o pé. Era uma coisa meio absurda. E conforme foi passando os anos, eu acredito que teve uma melhora muito significativa. Isso é bom, né? Ótimo. Isso valoriza ainda mais o futsal feminino. E a gente fica feliz de fazer uma final como nós fizemos a passada, a de 23, e tanto essa de 25 contra a Argentina, porque a gente vê o quanto elas evoluíram. Você foi eleita a craque do jogo, né? Quer dizer, então, se nota que não foi um jogo fácil. Não foi exatamente. assim, vai lá, vamos marcar 6 e tirar o pé. Exatamente. Não foi assim. Eu acho assim, o que está acontecendo agora? Como oficialmente a FIFA, né, vai fazer a Copa do Mundo, e depois que a seleção foi para a CBF, a gente teve mais tempo, né, e mais convocações. Então a tendência é que também a gente evolua, né, Sim, em termos se junta técnicos mais, e né? táticos. Exatamente. Então está acontecendo isso, né? Tá tendo uma evolução também da seleção em termos disso, porque senão era difícil. A gente era convocado uma vez no ano e se só para fazer um checklist. Aí como é que o treinador em uma semana vai colocar algo que as meninas não fazem durante um ano todo dentro do próprio clube, né? Sim. Então isso dificultava bastante, né? Isso era uma das dificuldades que se tinha. Agora, como tem mais convocações, a seleção também está tendo sua evolução. Eu acho que está ficando mais técnico e tático, porém, a técnica das meninas ainda é muito elevada. É muito na frente, né? É muito na frente. E a comparação, ainda o futsal feminino, em termos de seleção, ainda está longe da seleção masculina, por exemplo, em termos de estrutura, em termos de investimento, Bianca? Eu acho que um pouco de investimento, tá? Eu acho que em termos de estrutura estamos ali quase equivalente, porque a CBF, ela dentro disso, ela coloca praticamente sempre as mesmas coisas. Eu acho que um pouco de nivelamento até financeiro, um pouco de coisas que a gente... Valorização mais das atletas. Isso, exatamente. Eu acho que isso ainda falta um pouco. Mas eu acho que a gente vem conquistando um espaço aí que possivelmente, quem sabe... a gente sempre fala, a gente não quer igualar, mas que a gente fique perto. Sim, porque a gente sabe da diferença. Então a gente jamais vai ficar competindo com o futsal masculino. A gente quer o nosso espaço, mas de uma maneira equilibrada. Exatamente, valorizada e equilibrada. A palavra certa que você disse. Você entendeu? Então a gente não quer ser maior que eles. A gente quer que seja uma coisa equilibrada e que todo mundo ganhe com isso, né? O futsal masculino vai ganhar se o futsal feminino tiver em evidência. Sim, com e vice-versa. O futsal vai ganhar. Pô, a gente assiste os caras, a gente assistiu a Copa do Mundo e torceu por eles, entendeu? Então, assim, não é que eles vão perder, a gente vai ficar torcendo. Não, a gente quer que ganhe mesmo. A gente quer que o Brasil seja elevado do campo, futsal, basquete, vôlei. O esporte, de uma maneira geral. Exatamente, o esporte de maneira geral. Bia, e a Copa do Mundo? Qual que é a expectativa? Qual que, assim, que você analisa, qual que seria o adversário mais complicado do Brasil numa Copa do Mundo? Porque, com certeza, o Brasil deve chegar entre os semifinalistas e finalistas. A gente conversa. Assim, a gente tem esse tipo de conversa. A gente não pode ser hipócrita e falar que o Brasil não é um favorito, né? Sim, a gente sabe e entende essa responsabilidade. Tá? Então a gente vai para lá, assim como acho que Brasil, Espanha, Portugal, às vezes ali uma Itália, que vem crescendo muito. São clubes que a gente sabe, né? São países que a gente sabe que vai lutar por esse título. Né? É o primeiro. Eu acho que a gente sempre fala, tá? O que adiantou todos aqueles torneios que nós fizemos e ganhamos de Portugal, de Espanha, mas não vai adiantar nada. Não vai adiantar de nada. O que está valendo realmente é agora, vai ser esse ano. Então, a gente tem essa consciência, mas eu acho que a gente vê esses dois adversários, Portugal e Espanha, como, vamos colocar assim, uma pedra no nosso sapato. E a Itália que pode correr por fora, E a Itália né? que pode correr por fora, exato. Por quê? Porque tem bastante brasileiras naturalizadas que estão lá. Eles já têm um ciclo, né, de convocações bem amplo, praticamente quase todos os meses elas têm isso. A Espanha também está assim, então eu acredito que essas 3 seleções aí vão dar uma dificuldade para nós. Legal, mas com certeza o Brasil estará lá nas cabeças. Se Deus quiser. Bia,
eu fiz essa pergunta pro Márcio, depois fiz para a Michi, que também compareceu aqui, e é uma coisa que fica me remoendo. O Stein, campeão da Libertadores e não ter uma vaga automática. Né? É uma coisa que realmente não dá para entender. Não é... Que política é essa, né? É uma situação bem complicada. Aí né? é o que eu falo para você, que tem essa diferença, né? Porque o masculino, o campeão Sim. vai. O último campeão tem vaga garantida. Gente, isso é inadmissível você ser campeão lógico. de uma competição e depois você ter que buscar totalmente ela novamente. E o Stein vai ter que brigar agora para buscar essa vaga só para o próximo ano, exatamente. Eu fico muito triste, porque a gente vê, isso sim para mim é uma desvalorização. Exatamente, porque a gente vê que não tá havendo um tratamento igual. Não, ali não. A Conmebol peca um pouco nessa situação, assim, nesse quesito, porque a gente briga e vem tentando brigar em relação a isso, mas infelizmente ali eles ainda têm vai ser uma briga boa, porque sim. não é fácil para você reverter uma situação dessa. Depende exatamente. muito de uma mobilização, Sim. não é só das equipes brasileiras, eu acho que de todas, das equipes que vão lá disputar. Eu não sei, a gente até brinca, mas é uma forma de brincadeira. Eu falei assim, eles sempre falam que vai uma equipe brasileira, é a equipe brasileira que é campeã, então eles não estão aguentando mais. Na verdade, se for analisar fundo, né? Eu falei assim, essa é a única coisa que a gente pode pensar. Pô, então vai uma equipe brasileira, a equipe brasileira vai ser campeã. Independente, né? Se for nós, Tabuão, Leoas, enfim. Mas, e é ruim até para o futsal sul-americano, porque você ganhar de uma equipe como o Brasil, como o Stein, você valoriza o título. Exatamente. Falando de Stein agora, qual que é a expectativa para este ano? A equipe sofreu uma renovação, aí saíram algumas atletas, vieram outros. Como está sendo essa adaptação? Olha, eu tô vendo com bons olhos. As meninas que chegaram estão agregando muito, né? Óbvio que você sente, né? Saídas como a da Camila, a própria Alice, Simone, Vivi, enfim, a própria Júlia, a gente sente, porque tá acostumado, né? E são meninas que já estavam há muito tempo aqui, então acaba tendo a identidade do clube, já sabia onde que estava, pegava a bola, já sabia onde tinha que jogar. Exatamente, então agora a gente você tem que fazer tudo de novo. Mas as meninas estão num processo bem acelerado, viu? Daquilo que a gente já vivenciou de outras atletas que vieram. E eu acho que está sendo e vai ser algo muito surpreendente. Eu acho que esse ano a gente vai surpreender ainda, não só acho que nós mesmos, por demonstrar que a gente é capaz de estar sempre nessa renovação, de ter sempre meninas que a gente vai acolher e vai ter o nosso jogo ali sempre da mesma maneira, não importa quem saia, quem venha, quem fique. Enfim, eu acho que essa é a identidade do clube. Então, a expectativa é das melhores, a gente pensa principalmente, eu acho que na Liga, né? Por conta do ano passado, a gente quer voltar ali para as cabeças, chegar numa final, então a gente está bem com esse pensamento mesmo, fora os outros campeonatos, né? Que a gente tem a própria Taça Brasil, que será aqui em Cascavel, então a gente sabe da responsabilidade. É um grande vai evento. Trabalhando para que a torcida tem feito um papel a torcida ali, aqui muito em Cascavel, né? é show de bola, a gente não tem nem o que falar. Eu acho que, você vê num jogo de domingo, tá quase lotado ali, é sensacional, assim, a gente fica muito feliz. Mas isso tudo é um resultado do trabalho que vocês fazem dentro de quadra, né? Levantando títulos, às vezes não, mas você sabe que você vai lá, você dá tudo que tem naquela hora e a torcida acaba reconhecendo. A gente sempre fala, né? Óbvio que atleta, nós como atleta, a gente sempre quer ganhar e sempre quer deixar o torcedor feliz. Mas a gente sabe que se a gente se entrega tudo, a gente sai com um sentimento que do outro lado também tem jogadoras adversário, que tem time que ganhar treina. Exatamente. Com certeza. Qual que hoje é o adversário maior do Stein no estado do Paraná? Para vocês que sabem assim, que vai dar mais trabalho. Cara, olha, como a gente fez algumas finais com o Telêmaco sempre é aquele time que... Encardidinho. Isso, vamos colocar assim. Porém, eu acho que o Marechal, né, o ano passado foi duríssimo ali ganhar deles na final, um time bem ajeitado, técnico muito bom. Eu acredito que essas duas equipes, assim, só que a gente não pode menosprezar a Londrina, que é uma equipe de tradição. Então, assim, aqui no Paraná é difícil, cara. A gente fala que é o melhor campeonato, né? Tanto no masculino como no feminino. Eu também acho que é um campeonato campeonato, porque você vê assim de outros estados,
Santa Catarina, você lembra do FEMALI, Sim, do Leoas. Do Leoas. São Paulo, você lembra do Tabuão. Agora aqui não. Olha, a gente tem 3 ou 4 times de liga. Quer dizer, exatamente. É muito, né? A gente até brinca, pô, quando a gente chega nas fases finais ali da Liga e do Paranaense, a gente joga 4 vezes, às vezes, com o mesmo time. Por quê? Porque são times do Paraná, né? Então, acaba se encontrando. Mas aqui no Paraná é muito bom o campeonato. O exemplo é o Pato Branco, né? A estreia contra o Pato. Fizemos... E o Paranaense já no domingo. Na próxima semana, exatamente, é isso. Bia, legal esse bate-papo com você. A expectativa, então, para 2025 é levantar muito mais caneco ainda. E a tua listinha de campeonatos aumentar, que eu não consegui aqui numerar tudo, mas vou tentar ainda procurar todos os teus títulos. Acho que não são poucos, hein? Cara, eu até brinquei com você aqui em off e falei, nem eu acho isso, assim, quantos títulos eu tenho, porque são muitos, graças a Deus. Eu já tenho uma carreira bem vencedora, muito mais vencido que perdi. E as que perdi também, eu acho que serve, né, muito para depois você poder ganhar. Mas assim, é bacana, sabe? Vou olhar um pouco para trás e ver a trajetória, porém, como você falou, eu quero mais, né? Esse ano a gente vai brigar para aumentar isso daí. Legal. Bia, muito obrigado mais uma vez pela gentileza de atender o nosso pedido. Vim fazer esse bate-papo aqui, falar um pouquinho da tua carreira, do teu início, dos teus títulos, da tua experiência internacional e nacional e do futsal brasileiro, e a gente aguarda com certeza títulos para o Stein e o título da Copa do Mundo com a seleção brasileira, que você levante aquele caneco lá. E também seja escolhida a melhor do mundo, novamente. Vamos brigar para isso. Obrigado pelo convite, tá, de vocês. Fico muito feliz de estar podendo vir aqui falar do futsal feminino, né, um pouco da minha carreira também, e como você falou, espero trazer aí o título não só com o Stein, né, os títulos que a gente vai buscar, mas também com a seleção. Beleza, obrigado, Bianca. Bianca Costanharo, a goleiraça do Stein Cascavel Futsal, multicampeã, vai para a seleção brasileira com certeza, e esse ano a gente aguarda alguns títulos aí para o Stein novamente. A gente vai para um rápido intervalo e já volta, tá bom?
Muito bem, nós voltamos aí com o podcast Olho no Esporte, sempre com o apoio do Grupo Pra Frente Brasil, rede de postos e transportadora. Vamos falar agora sobre futsal masculino, mais precisamente sobre escolinhas de futsal em Ibema, que é um município vizinho aqui a Cascavel, indo em direção a Curitiba, cerca de 55 quilômetros. E nós estamos aqui com o Keio, o professor Keio, Cleverson Ramos, ele que é o responsável pelas escolinhas ou pela escolinha de futsal lá do município de Ibema. Professor Keio, tudo bem? Boa tarde, Celão. Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente agradeço pelo espaço, né? Pelo convite aí da gente estar divulgando o nosso trabalho lá em Ibema. Legal. Me diga uma coisa, professor Keio, como que é fazer escolinha de futsal numa cidade que a gente sabe que é uma cidade pequena, com poucos moradores, mas você conseguiu esse objetivo de montar uma escolinha e está funcionando lá já há alguns anos. Graças a Deus, né, o município pequeno assim, é bastante carente, né, até questão de estrutura, questão financeira, né, mas desde 2023 eu iniciei com a escolinha de futsal, tive aí a iniciativa partindo dos pais, né, lá dos alunos lá de Ibema. E hoje eu estou com 44 alunos, né, nas categorias sub-9, sub-11 e sub-13. E graças a Deus está dando certo, né? Agora em agosto, se Deus quiser, já faz 2 anos que a gente está trabalhando lá. 44 alunos? Olha só, 44 bom alunos. número. E esses treinamentos são distribuídos em horários ou é tudo mais ou menos no mesmo horário? A gente trabalha de segunda a sexta-feira, né? No horário das 18 às 19 horas, né? E cada aluno ali na sua faixa etária daí. Legal, então você tem de quais categorias que você falou? Sub-9, o sub-11 e o sub-13. E disputa alguma competição aí fora de Ibema, né? Competições regionais, estaduais, como que está assim as competições ou a movimentação da escolinha de futsal? O objetivo nosso no começo, né, Celão, era só ajudar na questão ali de educação, né, na questão ali social, né, de dar para os alunos assim, uma oportunidade de estar iniciando no futsal, né, na modalidade, prezando também pela questão da saúde deles, né. E depois os alunos que vieram se destacando, né, a gente foi entrando em campeonato, a gente já participou no passado aqui da Copa Amizade, né, realizado pelo nosso amigo Bochecha, e esse ano está novamente participando aí, né. Então a gente está dando oportunidade para essas crianças, né, saírem do município, né, terem oportunidade de estar disputando um campeonato, né, conhecer novos amigos, né, e assim, a gente vê a importância desses campeonatos, né, os alunos vão evoluindo, né, uns, lógico, assim, se destacam mais, né, pelo seu esforço, pelo talento técnico, né, e os pais aceitaram essa ideia nossa de estar participando, né, dos campeonatos aqui, os pais acompanham, né, então, assim, muito contente pelo que eu venho trabalhando e pelo apoio que eu venho recebendo. Porque o importante também, além, é lógico, da parte teórica, da parte técnica que você repassa aos alunos, é que esses alunos entrem também em competição fora com outros meninos, com outras equipes, até mesmo para o desenvolvimento técnico deles, né? Exatamente. Inclusive, a gente já teve alguns alunos que se destacaram, né? Hoje eu tenho a Júlia, que ela está integrando a equipe do Stein aqui, né? Do Sub-13. Inclusive, esse final de semana estão em Toledo, né, participando de uma fase do Paranaense. E já teve alunos lá que também já representaram outras equipes, outras escolinhas aqui de Cascavel, né? A gente tem uma parceria com a ABF do meu amigo Sandrinho. Então já teve alunos que a gente cedeu ali, né? Já jogaram aqui dentro do estado do Paraná e também já numa competição lá em Mafra, que foi realizada em Santa Catarina, né? Então esses que vão se destacando a gente vai dando oportunidade, né? Tá certo, e é por aí mesmo, começando da base, não é? Exatamente. A base tem que ser bem feita, né? Principalmente para uma criança de 9 anos aí, né? A alegria deles é enorme, né? Por mais que a gente venha aqui, às vezes acaba, né, não atingindo o nosso objetivo, porque quando você entra no campeonato, todo mundo quer se destacar. Tem que ter um vencedor, né? Quer ser campeão, né? Todo mundo quer. Mas às vezes o resultado não é aquele que a gente imagina, mas também é uma oportunidade assim, de a gente crescer, né? Tanto eu como professor, né? Procurar melhorar, questão de treinamentos e tal, e para eles também, né? Me diga uma coisa, você tem algum projeto de expansão na escolinha? A gente tem ideia sim, né? A gente tem ideia sim. Hoje, infelizmente, os horários ali do ginásio do Colégio Sagrada Família já estão todos alugados, né? Mas a ideia é, a partir da metade do ano, a gente conseguir mais alguns horários para fazer outras categorias, né? Você nas competições em nível regional, você representa o município ou a escolinha? É bom que a gente deixe esclarecido, porque a escolinha
é uma escolinha particular Isso. e não recebe apoio público nenhum, né? A escolinha é particular, né? E assim, a gente fica muito contente de estar representando o município de Ibema, né? A prefeitura lá, eles têm os projetos deles, né? Através da Secretaria de Esportes. E eu tenho a minha, né? Que é particular. Então, eu participo desses campeonatos. Os pais acompanham, né? Os pais nunca comentaram em relação a isso, né? Mas assim, Sempre estão dispostos a ajudar e tudo tranquilo, onde não a gente é? vai, a gente, com muito orgulho, leva o nome de Leva o Ibema nome de junto, né? Ibema. Isso que é importante. Me diga uma coisa, nós não falamos ainda o nome da escolinha, né? Tem que falar. Ah, tem que falar, né? O nome é KR3 Esportes, né? KR3 por causa do Keio, né? Keio Ramos. E o 3 é um número, assim, de superstição, né? Um número, assim, que eu sempre joguei, né? Quando atuava, eu gostava de jogar com o número 3, né? Olha aí, você chegou a atuar no futsal também? Eu joguei só chave bronze uma vez pelo município de Ibema mesmo, né? Mas foi ali só 2 anos, né? Que foi um projeto na época que teve ali, não vou recordar o ano, se foi 2012, 2013, que teve esse projeto na Ibema do professor Zé Carlos, que Ibema atuou 2 anos pela bronze. Olha aí, que legal. Mas foi só isso mesmo. Mas teve uma experiência num campeonato em nível estadual. Me diga uma coisa, a equipe tem alguma competição pela frente aí para disputar agora, nas próximas semanas? A gente recebe convite, né, sempre, né, mas é que nem eu falei, a questão da distância, né, a questão de transporte, né. Eu estou participando recentemente agora da Copa Amizade, já recebi outros convites aqui do pessoal ali do professor Daniel, da Copel, do pessoal de Laranjeiras do Sul, da Copa Garotinho, né, mas por enquanto a gente foca só num campeonato, né, para a gente tentar almejar alguma coisa nesse e depois a gente vai tentando se encaixar nos outros aí. Legal. Me diga uma coisa, Keio, você passou por Cascavel também, teve numa escolinha do Atlético Paranaense aqui? Isso. Conta como que foi essa tua passagem pela escolinha do Atlético aqui em Cascavel. Eu trabalhei ali de 2012 até 2014 aqui na escolinha do Atlético Paranaense, né? Na época era do meu amigo Charleston, do Carlinhos e até do Sandrinho, que depois, né, migrou para outras escolinhas e hoje está com a ABF, né? Então, bastante aprendizado, né? Bastante ensinamentos que a gente consegue transmitir hoje para os alunos, por mais que a gente trabalhava só com o futebol de campo, né? Mas a gente consegue trazer alguma coisa para dentro do futsal, né? E tá ensinando através desse conhecimento que a gente teve ali. E o futsal é um esporte bastante dinâmico, né? Uma quadra reduzida e está todo ano mudando, todo ano se desenvolvendo. Tem que acompanhar essa evolução também, né? E é importante que as crianças aí que entram o trabalho de base comecem desde cedo, né? Isso. O futsal, a cada ano ele vai se renovando, né? A gente vê aí a própria inovação que o Cassiano Klein fez no Cascavel, né? Antes de deixar o Cascavel. O resultado apareceu, né? O Cascavel Futsal foi multicampeão. Eu tive a honra de fazer o curso ali com ele também na época, né? Então, baita de um treinador, né, estudioso e com novas táticas, novas estratégias de trabalho. Sempre vão criando alguma coisa, né? E a gente tem que tentar acompanhar, né? A gente tem que tentar acompanhar, tá inovando, passando para os alunos esse aprendizado, né? E esses campeonatos que a gente participa é fundamental, porque a gente joga às vezes com equipe do Tuiuti, do CT do Franco, do próprio ali do Eduardo, né? Que lá do pessoal do Guarujá. Então, sempre uma coisinha outra nova a gente consegue buscar ali e tá implementando na escolinha de futsal lá de Ibema lá. Legal. Você estava falando que passou pela tua mão na época de Braganey, que você chegou a trabalhar em Braganey como escolinha. Isso. E tem um menino que passou na época lá com você que hoje está numa equipe grande do futebol brasileiro. Como que é essa história aí, Keio? Em 2011, 2012, né, tive a ideia de pegar o lado ali de Braganey, na época ali, o Braganey, nosso querido Aladim, né, até mandar um abraço para o Aladim aí, e tive a ideia de ir lá conversar com o prefeito e montar uma escolinha de futebol, né, e na época deu certo, o prefeito lá aceitou a nossa ideia, nosso projeto, e eu trabalhava lá com, acho que 84 alunos, não me recordo direito, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o Natanael, né, na época o Natanael ali, menininho com 10 anos, e já vi o talento dele ali. Ele é oriundo de Braganey mesmo, isso, é dali natural mesmo. de Braganey. Natanael, só para quem não se localizou ainda, é lateral, né? Isso. Lateral do Atlético Mineiro, né? Isso. Equipe campeã da Libertadores, equipe fortíssima do cenário brasileiro. E daí de lá, levei ele junto com outros meninos lá para Porto Alegre, fazer um teste no Grêmio na época, né? E daí acabou não dando certo, né? Por causa da distância.
E daí depois ali trocou a gestão, né? O projeto não continuou, mas o Natanael seguiu a vida dele, a carreira dele, depois ingressou no Curitiba, né? Ficou bom tempo na base, se tornou profissional. Legal. E esse ano está no Atlético Mineiro aí. Desejo todo sucesso para ele, né? Legal. Ele entra em contato com você de vez em quando, manda um zapzinho ali, ó, ganhamos, perdemos. Ontem, né, eu vi os melhores momentos lá, né? Fez o primeiro gol pelo Galo, né? Tá muito contente, muito feliz. Que bom. Desejo sucesso, né? Tomara que em breve nossa seleção brasileira, carente de lateral direito, né? Sim, exatamente. Quem sabe ele aparece lá. O buracão da seleção brasileira hoje, né? São as laterais, na verdade, as duas laterais, né, do futebol brasileiro. Keio, e dessa gurizada, meninos e meninas, né, que você tem lá na tua escolinha, tirando essas que já estão treinando no Stein, você vê a evolução nos outros já com alguma possibilidade de alavancar aí para frente uma equipe de um centro maior, de outro local? A gente tem alguns meninos aí que já vêm se destacando, né, Celão? Então, o nosso objetivo, até esses dias já visitei lá o CT do Verê, né? A gente já levou alguns meninos até no Campo Mourão Futsal, a gente levou lá no Coronel, para a gente dar a oportunidade para esses meninos tentar ingressar na base de futsal, porque uns optam pelo futsal, né? E outros já querem migrar para o futebol de campo, né? Então a gente já está fazendo essa experiência de trazer alguns meninos aqui para o futebol de campo, aqui, né, com a BF do Sandrinho, e já nesses campeonatos, né? Preparar esses que têm essa qualidade técnica, que têm esse desejo de se tornar jogador de futebol, né? Que não é muito fácil, né? Deles estar fazendo essa transição e quem sabe futuramente, né, que dê certo, né, que possam... E a gente, lógico, vai ficar torcendo, e você também vai ficar torcendo, Com né? certeza, né? Tem os meninos ali muito talentosos ali que a gente trabalha, né? Já na fase de 13 anos ali. Então, de 13 a 14, a gente já quer tentar colocar já no futebol de campo, né? Para seguir o caminho deles depois. Legal. E o futebol de salão, o futsal, né? Futsal que a gente fala, agora é uma base muito importante para quem quer seguir o futebol de campo, né? Tem muitos jogadores que se destacam em equipes de futebol de campo que teve a base no futsal, né? O Richard Rios do Palmeiras é um, né? Exatamente. Que você vê no próprio comportamento dele dentro de campo, nos dribles curtos, né? Você achar o espaço, né? Num pequeno espaço, você conseguir se livrar, né? Essa é a base do futsal, né? A leitura de jogo do futsal tem que ser muito rápida, né? Porque ele é dinâmico o tempo inteiro, né? Os jogadores não param, então ele tem que ver qual espaço ali que está vazio, entender o companheiro, qual que vai ser a atitude do companheiro dentro do futsal, né? Então isso aí com certeza facilita bastante. Legal, você falou que é árbitro de futsal também. Você apita a série bronze, série prata e a série ouro. Já apitou algum jogo da série ouro esse ano? Esse ano já apitei, sábado passado apitei Ampere, né? Ampere e São Miguel, lá em Ampere, né? E aqui do Cascavel também já tive a felicidade de apitar alguns jogos do Cascavel aqui na chave ouro. Então você não pode falar muito como torcedor não, né? Não. Você tem que ficar meio parcial, né? Questão de torcedor eu deixo para torcida mesmo, né? Então a gente só acompanha mesmo, assim, não tem nenhuma equipe assim favorita, né? Sempre acompanhei futsal, adoro futsal, já assisti várias finais de liga aí, já fui para Marechal assistir jogos de Liga Nacional, já fui para Jaraguá, então a gente viaja bastante porque a gente gosta mesmo, né? Legal. E a formação do árbitro de futsal? Vocês têm, assim, todo ano um treinamento, uma repassação? É lógico que as regras mudam, como mudaram novamente esse ano, mas tem, assim, um encontro entre vocês, uma discussão com a federação, né, para modernizar e para se sintonizar nas novas regras? Então, o futsal todo ano ele muda, né? E através da federação, né, a gente tem todo ano, tem que fazer o teste teórico, tem que fazer o teste físico, né? A gente teve recentemente em Guaratuba para fazer o teste físico, um teste físico, assim, bem exigente, né? Então, assim, que exige bastante do árbitro, porque o jogo ele é muito intenso, né, Celão? Independente da bronze, da prata, da ouro, né? O jogo não para um minuto. Então, o árbitro tem que estar bem preparado e, acima de tudo, tem que estar com conhecimento das regras, né? Porque, às vezes, quando você menos espera ali, pode acontecer um lance que pode definir uma partida. Que pode definir uma partida, que se você não tiver o conhecimento da regra, não tiver atento na partida ali, né, no lance, às vezes acaba, né, decidindo uma partida e prejudicando alguma equipe, né? Então, não é esse o nosso objetivo, né? Mas tem sim a preparação, né? Tem o teste físico, tem o teste teórico, né? Todo ano. A gente sempre tentando se aprimorar e tá 100%, né? Para fazer o melhor trabalho, né? Para o futsal paranaense. Legal. Você apita alguma partida agora, nas próximas semanas, hein? Não, esse final de semana eu estou de folga, né? Tá de folga. Mas espero que semana que vem a gente possa estar de novo atuando nas quadras paranaenses aí. Legal. Keio,
Para participar, os pais que queiram levar os filhos a treinar na tua escolinha, como que podem fazer? Então, eu já tenho, graças ao apoio, né, de vários pais, né, dos nossos patrocinadores lá de IBEMA, lá, do meu amigo Rolf também, né, que sempre está ajudando a divulgar o trabalho da gente, eu já tenho uma procura boa, sabe? Hoje, se eu tivesse horário disponível, a gente conseguiria abrir mais uma turma, né? Então, eu pretendo, mais para frente aí, né, abrir mais 1 ou 2 turmas e daí fazer um trabalho diferente, né, Celão? A gente montar uma turma do Sub-11, do Sub-9, do Sub-13 só para rendimento, né? E outra mais voltada para iniciação. Voltada para iniciação, né? E eu acredito que vai dar certo, né? Os pais lá de IBEMA vêm me procurando. Inclusive, eu tenho atletas ali que são ali de Catanduvas, né? Que vêm treinar ali comigo. Olha, que bom. De Guaraniaçu e de Campo Bonito, né? Hoje são 8 alunos que são de fora de IBEMA. Olha, né? que legal, isso aí é bom, Isso né? é muito bacana. E espero que com certeza, né, essa procura aumente, né, e a gente consiga fazer um trabalho de excelência aí. Sempre estar representando o KR3 e o nosso município de IBEMA. Legal, a gente aproveita e manda um abraço para todo o pessoal lá de IBEMA, né? O pessoal que acompanha o esporte aí de IBEMA, né? O futsal, que acompanha também o futsal do Cascavel. A gente manda um grande abraço e continue incentivando aí o esporte aí IBEMA, porque com certeza vale a pena. Eu conversei aqui com o professor Keio, que além de professor e técnico lá da escolinha KR3, não é, Keio? Isso. É também árbitro de futsal. Acabei descobrindo agora, quase no final da entrevista, que é árbitro de futsal da série ouro, bronze e prata. E é um daqueles que segura o apitinho e que tem que estar sempre atento, né, para que se faça a coisa certa, não é? Essa é interessante, né? Eu agradeço aí a tua participação, Keio. E sabe que as portas aqui do podcast Olho no Esporte estão sempre abertas para vocês aí. E eu que quero agradecer, né? Aí o Rolf, né, fez o intermédio contigo, né? Mas fiquei muito feliz, muito contente pelo convite, né? E espero que a gente possa voltar mais para frente, né, Celão? Com certeza. A gente agora vai disputar aí os Jogos Escolares, né? Se você me permite só fazer um complemento. Sim. A gente vai disputar os Jogos Escolares aqui em Corbélia. A gente fez a disputa lá com o Colégio Estadual José da Anchieta, né? E a gente saiu vitorioso e agora a gente vai para a fase regional, né? Então, esperamos representar bem o município de IBEMA, representar bem o Colégio Sagrada Família, né? E quem sabe a gente não volta aí, né? Conversar futuramente e quem sabe entre os 4 do... Entre os 4 do Paraná. Entre os 4 do Paraná tá bom, né? Com certeza. Seria ótimo. E quiçá do Brasil também, porque existem os Jogos Escolares, as finais dos Jogos Escolares do Brasil, né? Show de bola. Beleza. A gente vai colocar aí para você os melhores momentos do jogo entre Cascavel e Francisco Beltrão pela 6ª rodada da Chave Ouro, que foi sábado lá no ginásio de esportes da Neva. E a gente aproveita já, deixando um grande abraço para você, uma ótima semana aí. A gente volta na próxima segunda-feira com mais um podcast Olho no Esporte. Você fica então aí com os melhores momentos de Cascavel e Francisco Beltrão. Ufa, né? Tava precisando desse golzinho pra
aumentar a confiança. Vinha fazendo bons jogos, bola na trave, como você falou, mas a bola não queria entrar. Mas hoje, felizmente, com a ajuda dos meus companheiros ali, pude colocar a bola para dentro. E vitória importante, cara, vitória importante. A gente vem de uma sequência boa, né, de vitórias, fora de casa, em casa. E essa vitória nos dá ânimo para jogar agora terça-feira, né? Já tem outra batalha terça-feira, fora de casa. Para sexta-feira já na Liga, já estrear bem também em casa. Então a gente vai ver o professor David aí, trabalhar para terça-feira já fazer um grande jogo lá e conseguir os 3 pontos, continuar nessa sequência de vitórias. Cara, um jogo extremamente importante, né? Para de fato confirmar que a gente vem numa crescente. É um jogo meio complicado, né, meu? A gente sabe que o Paranaense não tem jogo fácil e o nosso propósito é sempre pensar jogo a jogo, né? Focar no que a gente tem que fazer nos 40 minutos e aos poucos ir desenrolando a temporada, né? Então acho que é esse o caminho, né? A gente vem focando jogo a jogo, focamos muito para esse jogo, fizemos uma boa atuação. Óbvio que sempre tem coisa para melhorar, a gente pode melhorar. E melhorar com vitória é sempre mais tranquilo, mais fácil de fazer as coisas, né? Então, cabeça boa para isso. Terça-feira, mais um grande jogo fora de casa, um adversário extremamente difícil, né? Então, a gente sabe que jogar fora é complicado, mas a partir de agora a gente vai pensar nesse jogo, saber o que a gente tem que fazer para ir lá e ganhar os 3 pontos e subir na tabela. Nossa ideia é subir na tabela, tá na briga, para depois a gente pensar no restante da semana, na estreia da Liga. Nosso foco é jogo a jogo. Esse jogo agora do Manuel Ribas, não temos tempo para ficar comemorando, achar que está tudo bem, não. A gente já tem que voltar no próximo treino, já focar nos caras, porque vai ser um jogo extremamente difícil, vai exigir muito, e a gente quer subir na tabela e continuar com a nossa crescente.